Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para qualquer concurseiro, que é resumos. Como fazer resumos de qualidade, sem enfeitar o pavão, sem ficar... Não precisa ser aqueles resumos super lindos lá que o pessoal gasta 20 horas para fazer um resumo, não. O resumo deve ser uma coisa eficiente, fácil de se fazer e fácil para você revisar. Então eu vou estar falando para vocês hoje como que eu fazia os meus resumos simples, fácil e prático e que ajuda demais na revisão. É aquilo que você vai utilizar na véspera da prova, no dia da prova, para você estar fazendo a sua revisão, beleza? Então já se inscreva no canal caso não for inscrito e deixe seu like também para ajudar o nosso vídeo, beleza pessoal? Então vamos falar um pouco sobre resumo, né? Resumo é a arte de resumir aquilo que vai cair na prova. Então, a gente sabe que concurso público cada vez mais são conteúdos difíceis, conteúdos extensos, então as bancas lá cobram várias leis, vários decretos, várias partes da matemática, várias partes do português, então é praticamente impossível você decorar tudo e você conseguir armazenar, né? Você aprende, você pode até conseguir estudar tudo de acordo com o tempo que você estuda, mas vai chegar na véspera da prova, caso você não revise, caso você não tenha um material mais enxuto para revisar, você não vai conseguir lembrar de muitos pontos que você estudou e você vai chegar na prova e vai ficar com aquela sensação. Vai coçar a cabeça assim e vai falar, nossa, eu já estudei isso aqui, só que eu não lembro a resposta. E para isso não acontecer com você, os resumos vão te ajudar muito e é para isso que eu utilizo os resumos. E eu utilizei de uma maneira muito simples, muito simplória, como se fosse da época da escola. Então tá aqui basicamente, ó, o meu canal de resumos, um caderninho simples aqui, ó, de faculdade, né? Esse caderno é grande aqui, caderno de 200 folhas, se eu não me engano, não marca aqui as folhas, mas esse caderno simples aqui, e nele tem as diversas matérias que eu estudei, língua portuguesa, direito penal, segurança institucional, a parte do direito processual penal. Então, é basicamente isso eu utilizei para fazer meus resumos. Um caderno com canetas assim, ó, caneta vermelha, azul, preta e um marca-texto azul. Então, cara, para você comprar isso aqui, eu acho que não dá uns 30 reais, comprar as canetas e comprar o caderno, entendeu? Então, basicamente, esse caderno, para você fazer esses resumos, você tem que ter um caderno, 3 canetas, marca-texto e a sua mão para fazer, porque a mão cansa bastante, porque é tudo manuscrito, né? Então, Eliseu, eu gosto de fazer os meus resumos manuscritos, sabe? Eu respeito quem faz digital. Muitos aprovados também fazem resumos digitais. Eu nunca fiz. Sempre gostei de estar com caneta e papel na mão, sabe? É uma forma que eu tenho de aprender. Se eu escrever, parece que eu estou aprendendo mais. E além disso, né, facilita depois para revisar. Então eu não preciso ficar abrindo vários arquivos no computador. Eu vou lá e reviso pelo próprio caderno, pegando aqui, como eu falei, as divisões de matérias. Então, peguei aqui um exemplo, ó, direito penal. Não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas aqui, ó, por exemplo, norma penal em branco, né? Normas penais em branco. Daí tem aqui, ó, lei penal em branco, lato homogênea, daí as partes mais importantes assim, eu vou lá, grifo com marca-texto, entendeu? Então, os meus resumos eram basicamente assim, pessoal. Uma coisa simplória, ó, tem várias partes aqui, ó, parte de crime, o que é um crime? Aspecto material de crime, aspecto formal, fato típico, o que é o fato típico? Então, são coisas assim que a gente estuda e a gente vai fazendo anotações enquanto estuda. Eu sempre gostei de anotar enquanto eu estudo. E isso é o resumo, pessoal, sabe? O resumo não precisa ser aquela coisa perfeita, assim, que o pessoal mostra, né? Aqueles resumos bonitos, com desenhos. É claro que isso também ajuda. Tem pessoas que gostam de ser mais caprichosas do que fazer esses garranchos aqui, igual eu fiz. Mas, cara, pra você que quer simplesmente passar num concurso, não precisa fazer aqueles resumos super tops, com folha de não sei o quê, com aqueles desenhos incríveis, sabe? Você precisa escrever e fazer um resumo para que você utilize na véspera da prova, na semana de revisão, para você revisar, entendeu? Então, um resumo, ele não precisa ser aquela coisa difícil, né? Muitas pessoas me perguntam, Eliseu, como que você faz seus resumos, sabe? Então, eu acho que eu não precisaria nem estar gravando esse vídeo, mas eu estou gravando para vocês para mostrar que o resumo é uma coisa simples. Então, muitas pessoas gostam de dificultar, de falar que você não tem que fazer flashcard, não sei o quê. Claro, você pode fazer, eu não acho que nenhuma ferramenta seja inútil, mas também eu não sou daquelas pessoas que ficam enfeitando o pavão, então é uma coisa simples. Você pegando o seu caderno, assim como eu mostrei pra vocês, utilizando canetas de cor diferente para dar uma destacada, utilizando um marca-texto, cara, você vai conseguir utilizar isso na véspera da prova. Cara, o caderno, quando eu fiz a prova da PRF, por exemplo,
Eu revisei o caderno na semana da prova, né? Na semana anterior à prova. Fiquei lendo meu caderno todos os dias, assim, revisando. E, cara, li em casa antes de sair pra prova. Cheguei na prova, faltava 1h30 pra fechar os portões. Eu fiquei sentado lá na rua, na calçada, assim. Se alguém fez a prova onde eu fiz, vai lembrar de mim sentado na calçada lá, papirando no caderno, sabe? Fiquei papirando até antes de entrar da sala. Então, isso aqui é uma coisa que você consegue carregar na mochila, consegue carregar na mão. Então, eu gosto muito desse método, assim, de ter o caderninho de estudo, sabe? Tanto que, cara, eu não me vejo sendo concurseiro sem ter um caderno desse pra estudar. Então, tem muitas vantagens você fazer resumos simples assim, sabe? Claro, tem as desvantagens também, né? O pessoal fala, nossa, Eliseu, mas não perde muito tempo você ficar escrevendo tudo isso assim, enquanto tá estudando. Cara, eu falo assim, você pode até parecer que você perde o tempo. Por exemplo, você assistindo uma videoaula lá de 1 hora, você vai pausar assim pra escrever um pouco, vai durar 1h30 a aula, por exemplo. Ou lendo um PDF lá, em vez de você só ler, você vai ler e escrever, então vai gastar bem mais tempo do que se você só estivesse lendo. Mas, cara, esse tempo que você gasta, que você perde assim, né, pra fazer esses resumos, pra escrever no caderno, você ganha depois numa revisão. Então, é bem melhor depois, assim, quando você vai, igual eu falei, na semana de prova, no dia da prova lá pra você revisar. Então, parece que é perca de tempo, mas não é, pessoal. Não é. Muitos concurseiros, eles querem ter aprendizado rápido, né? Aprender assim e já sair fazendo questões, já sair fazendo simulado com 1 mês de estudos. E não é assim, pessoal. Às vezes você tem que perder no começo, perder para aprender, perder escrevendo assim, para depois você ganhar revisando, você ganhar sendo mais efetivo fazendo questões, simulados, entendeu? Então, eu não acho que quando você está estudando assim de primeira vez, você deve querer correr, fazer as coisas assim, sem marcar, sem fazer resumo, nem que seja digital, como eu falei, tem pessoas que preferem resumo digital, mas você tem que fazer o seu resumo, você tem que escrever com suas próprias palavras aquilo que você aprendeu, sabe? Então, não se engane, não fique aí querendo só estudar, correndo, não fazendo resumo, não tendo anotações, porque depois, como você vai revisar? Você vai revisar pelo PDF de 100 páginas do seu cursinho? Você não vai ter um material próprio seu para revisar? Então, por isso que é fundamental você ter as suas anotações, seja em meio digital ou meio físico, sabe? É muito importante para que na véspera da prova você consiga ir bem. E, pessoal, isso aqui não é um resumo morto, sabe? Então muitas pessoas acham, Eliseu, você só anotou na primeira vez e depois não complementou mais. Pelo contrário, por exemplo, aqui eu estou na parte de conflito aparente entre normas. Eu vou lá, vou fazer questões sobre o tema. Daí eu fazendo as questões, eu erro uma questão ou vejo alguma súmula assim importante do STF, STJ e falo, caramba, eu não sabia disso. Eu vou lá e complemento no meu material. Então também eu gosto inclusive de deixar bastante espaçado assim, ó, alguns conteúdos até umas parte em branco aqui, para eu complementar quando for fazer questões, quando for ver um outro material, complementar com coisas que eu não anotei na primeira vez. Então o resumo ele é sempre, não é uma coisa morta, né? É uma coisa viva que você vai sempre complementando. Então é basicamente isso, pessoal. É simples fazer resumo. O meu jeito foi mais simples ainda. Então eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer os resumos para depois revisarem e fazerem uma boa prova. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.